Estamos aqui pela nossa querida TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs e todos os dias, todas as tardes, conosco aqui também na TV Horizonte, né? Sempre conosco. Um abraço para o senhor aí. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Estamos aqui pela TV Horizonte com transmissão ao vivo pelo YouTube, TV Horizonte Oficial. Pois é, nós estamos vivendo lá na Câmara Federal, em Brasília, né, um momento muito interessante, porque o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, conseguiu as assinaturas necessárias para que o projeto da anistia seja votado. O presidente Hugo Motta, que quando fez campanha para ser o candidato e ganhar os votos de todos os deputados, né, é claro que o cara tem que julgar para a situação e para a oposição. E ele, naturalmente, acenou para a oposição de que iria cumprir a Constituição. Fez um discurso, o discurso dele, quando ele tomou posse, é um discurso, assim, maravilhoso. Só que ele já mudou, com poucos meses de presidência da Câmara, ele já mudou de cor, não é verdade? Né? Então não é mais aquele presidente, aquele discurso que ele fez quando tomou posse na presidência da Câmara dos Deputados. E aí, sabe como é que ele já viajou com o presidente Lula, já fez uma viagem lá para o Japão, aquele negócio todo e tal, já voltou mais domesticado. E agora colocou uma série de dificuldades para colocar o projeto da anistia em votação. O que o PL fez? Foi buscar assinaturas. E o número de assinaturas que o PL conseguiu faz com que o projeto não passe pelas comissões e vá direto para o plenário. Agora o presidente Hugo Motta está dizendo que vai reunir o colégio de líderes e eles é que vão decidir se vota ou não o projeto da anistia. Eu já disse a vocês que o ex-presidente Bolsonaro está fazendo o maior esforço por esse projeto da anistia, porque ele quer ser beneficiado com o projeto, né? E o maior fantasma do Lula é o Bolsonaro ser candidato. Então, desde que o Lula chegou ao governo, né, naturalmente, ele fez de tudo, e o Supremo Tribunal também fez de tudo, para que o ex-presidente Bolsonaro não tivesse possibilidade de voltar a disputar a presidência da República, e ele já está inelegível, né? Já o colocaram como inelegível, né? Então, quer dizer, o Bolsonaro tenta agora uma saída e tem esse sonho ainda de ser candidato à presidência da República. Aliás, o Bolsonaro, quando tomou posse, ele já tomou, no primeiro dia que ele estava lá, ele estava preocupado na reeleição. Infelizmente, é assim que funciona a política no Brasil. O presidente Lula, que vai chegar aos 80 anos, ano que vem, já está preocupado com a reeleição também, já quer se reeleger. Então, é só interesses de eleição, ninguém pensa em outra coisa, infelizmente, né? E aí, agora já tem os votos necessários para que o projeto seja votado na Câmara Federal. Agora, olha aqui a palavra do Hugo Motta, uma coisa que nos assusta. Ele diz que vai conversar com o governo e vai conversar também com o Supremo Tribunal Federal para negociar o projeto. Na verdade, é o seguinte, lá no Supremo Tribunal Federal, depois daquela decisão do Luiz Fux, que estava, né, pediu vista no processo da Débora, aquela mulher que pintou a estátua da justiça com um batom, ele pediu vista. Quando ele pediu vista, o Alexandre de Moraes já tirou a mulher da cadeia e mandou para casa, né? Porque sabia que o Luiz Fux estaria com uma justificativa para tirar a mulher da cadeia, levar para casa e diminuir a pena dela. Então, há hoje uma maioria no Supremo Tribunal Federal que quer que aqueles que foram presos pelo 8 de janeiro sejam liberados, as penas diminuídas, mas não para Bolsonaro, os militares, etc. Né? Então, quer dizer, já existe um consenso de que os militantes que foram presos e estão sendo julgados, etc., que tenham uma pena a mínima e saiam da cadeia, muitos que estão presos, né? Mas a pena vai ser para Bolsonaro,
para os ministros militares, etc., e quem participou da chamada tentativa de golpe no Brasil, né? Então, essa é a situação que nós temos. Agora, eu fico muito triste por saber que o presidente da Câmara vai negociar com o STF. Não se negocia com a justiça. Justiça é justiça. Não tem nada de negociar nada não, mas você sabe que entre a presidência da República e do governo e entre o Supremo Tribunal Federal, está tudo na base do negócio, da negociação, infelizmente, né? Agora eu vou lá para a redação da Rede Catedral com o nosso André Santos. André, boa tarde. Boa tarde, AC. É igual a história da delação premiada, né? Eu devo, não nego... E falo, sou dedo duro e tenho a pena atenuada. É uma coisa que... Não só a pena atenuada. E é aquele negócio, né? Tipo assim, o que eu falei, né? Dinheiro volta, é uma festa, né? É o Brasil das conveniências, né? É verdade. Assim, você estava falando do Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado em um hospital em Natal, na verdade, no Hospital Rio Grande, Natal, após passar mal... no início da tarde no início da manhã de hoje, com dores fortes abdominais. Ele estava na cidade de Santa Cruz, foi transferido de helicóptero para Natal. Ele ia participar de um evento do Partido Liberal, do PL, na cidade de Santa Cruz, sentiu essas fortes dores e foi transferido. O último boletim médico divulgado pela própria esposa do Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, afirma que o paciente se apresentou no hospital com um quadro de distensão abdominal e muita dor e que agora, nesse momento, ele está recebendo hidratação, profilaxia antibacteriana e está em estado estável. Ele está passando por exames e aí já começa uma discussão sobre a necessidade ou não de levar Bolsonaro para São Paulo. O jornal o Globo destacou também no início da tarde hoje que o médico de Jair Bolsonaro, o Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, diz que o presidente tem abdômen distendido e que o intestino estaria paralisado e que, por isso, ele poderia ser transferido para São Paulo para poder passar por uma nova cirurgia para uma desobstrução de intestino. Fato é que já não é a primeira vez que o Bolsonaro passa por isso. Teve um dia que ele estava lá em Santa Catarina e comeu camarão. E disse que não pode comer camarão, né? Ele comeu camarão e teve o mesmo problema no intestino, ficou obstruído. Ele tem colite, né? Ele tem colite que foi, de acordo com os médicos, foi um dos desdobramentos daquele atentado que ele sofreu em Juiz de Fora, da facada. E aí, por conta dessa facada, um dos desdobramentos que aconteceu foi ele ficar com essa colite no intestino grosso. Aliás, isso faz a coisa ficar bem complicada para ele, né? É uma coisa interessante de lembrar, o André Santos, é que, infelizmente, né, quando quando o Adélio Bispo, né, deu a facada no Bolsonaro, meia hora depois, 40 minutos depois, chegaram a Juiz de Fora, saindo aqui de Belo Horizonte, num jatinho espetacular, 2 advogados que foram defender o Adélio Bispo, né? Ninguém sabe quem pagou. 2 advogados foram de jatinho para Juiz de Fora para defender o Adélio Bispo. Nós tivemos aquele deputado, o nome Jean dele... Willis. Jean Willis, que é do PSOL, que de repente foi eleito deputado federal e não tomou posse, não quis nem tomar posse, renunciou ao cargo de deputado e foi para o exterior porque ele tinha medo, inclusive, de ficar no Brasil, porque tinha alguma coisa, né? Com respeito ao Adélio Bispo, que frequentava o gabinete dele, umas coisas assim que até hoje não foi apurado, ninguém apurou e ficou por isso mesmo. E o ex-presidente está aí sofrendo com a facada até hoje, né? O próprio médico do Bolsonaro disse que ele falou realmente que ele tem paralisia total no intestino e que essa conduta de uma nova cirurgia poderia ser tomada para resolver o problema da dor, aplacar a dor e resolver esse problema aí da obstrução completa do intestino. Vamos pedir a Deus que dê ele saúde. O outro médico que cuida do Bolsonaro, vou falar o nome aqui para dar certinho a informação, o Leandro Echenique, que é o clínico geral dele, afirmou que quer que o Bolsonaro seja transferido de Natal para São Paulo.
que foi aonde ele passou por outras cirurgias logo após passar pela cirurgia de emergência em Juiz de Fora, né? Vamos ver os desdobramentos, qualquer novidade a gente vem e traz a informação aqui na tela do Ei Gente. Muito obrigado, André, pela sua entrada aí na redação da Rede Catedral. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, se você está com dificuldade de urinar, aquele problema sério, né? Muita coisa ruim, está na hora das pílulas de Lucem, são antissépticas das vias urinárias, né? É aquele ardor, aquela coisa toda na hora de urinar, pode usar as pílulas de Lucem, ela limpa tudo, é uma maravilha. Há mais de 80 anos no mercado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agora são 17 horas e 10 minutos, daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Hoje, sexta-feira, 11 de abril, no alto da Serra da Piedade, bispos, padres, diáconos e religiosos da Arquidiocese de Belo Horizonte participaram da celebração penitencial do clero. Um momento de unidade, oração e reconciliação antes da Semana Santa. Vamos ouvir 3 figuras importantes desse encontro. O nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, o bispo auxiliar, Dom Júlio César, e o padre Igor Dias. Esta tradição de subir a Serra da Piedade todo ano, na sexta-feira da Semana das Dores, é um tesouro no calendário da vida presbiteral na Arquidiocese de Belo Horizonte. Aqui subimos reconhecendo que somos pecadores e que estamos a serviço do amado povo de Deus, precisados de purificação para ajudar todo mundo a caminhar no amor de Deus. Por isso subimos aqui, para que as portas da Semana Santa nós possamos viver essa experiência bonita de reconciliação, inspirados de modo muito especial pela presença da amada Mãe Maria, Mãe da Piedade, nossa padroeira. Entendemos que a fraternidade não é algo estranho ou secundário à fé e à vida cristã. O sangue de Jesus Cristo que nos irmanou sob o mesmo mistério do seu Pai, que Ele nos ensinou a chamar nosso Pai. E esse é o sinal, por excelência, que Ele disse que o mundo reconheceria que somos seus discípulos, pelo amor que tivermos uns pelos outros, né? Além do mais, o sacramento da ordem também nos irmanou, nós todos padres, no mesmo ministério, no mesmo mistério, né, de participação na mediação do Cristo como sacerdote. Então, nos reunimos aqui na Serra da Piedade, junto ao colo da Mãe, numa celebração penitencial em que pedimos perdão uns aos outros no sacramento da confissão, como o Senhor nos deixou como um grande dom, né? Revela também que a nossa fraternidade é sempre necessitada na igreja de perdão, de reparação, de renovação, de aprofundamento, de cura, né? Então, estarmos todos juntos aqui e escolhermos estar juntos aqui, junto com o nosso bispo, Dom Valmor, nesse sinal de comunhão, manifesta que essa fraternidade é sinal da paternidade divina do bom Deus e que nos chega tão próximo por meio do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é bom estar aqui, sobretudo perto da Mãe, que também nos faz tomar consciência de que somos seus filhos e, sendo seus filhos, irmãos uns dos outros. A confissão é sempre uma graça de Deus e um desafio para encararmos os nossos limites, os nossos fracassos, os nossos pecados, mas saber que estar diante de Jesus, que se manifesta na pessoa do Padre, é um encontro com a misericórdia. Eu costumo dizer que é um desafio também para todos os padres, reconhecer diante da missão as suas debilidades, mas ir com o coração aberto, de saber que quando nós estamos arrependidos de verdade, o Senhor está sempre pronto a nos perdoar. Então a confissão é o tribunal da misericórdia, onde nós apresentamos os nossos crimes e recebemos aí a salvação, o perdão dos nossos pecados, para continuarmos a seguir o Cristo, para frente e para o alto. Pois é, e hoje na cidade de Contagem, muito próxima de Belo Horizonte, é feriado religioso, sabia?
Cada cidade, depois que tiraram muitos feriados na década de 60, Contagem resolveu escolher como dia de feriado religioso a sexta-feira antes da Semana Santa, né, que é o dia de Nossa Senhora das Dores. Portanto, hoje, a cidade de Contagem, né, aquela antiga cidade de Contagem, né, porque a cidade é muito grande hoje, né, então não é todo o povo da cidade de Contagem que está naturalmente professando esta fé do dia de Nossa Senhora das Dores, mas os antigos moradores de Contagem que moram lá, né, no centro histórico de Contagem, eles guardam esse dia, essa sexta-feira das dores, de Nossa Senhora das Dores. Isso é muito importante dizer e lembrar disso, né? É um feriado em Contagem que pouca gente sabe que é feriado. Só a Prefeitura, a Câmara Municipal, que praticamente ficam sem funcionar, porque o resto, o comércio segue mais ou menos a Belo Horizonte nesse dia. Bom, vamos ter agora a 7ª Mostra Cineclube Palmares, que vai percorrer por várias cidades entre os dias 8 e 16 de abril, com exibições gratuitas de filmes que celebram o protagonismo da população periférica no cinema brasileiro. E a gente conversa agora com a Carla Patrícia dos Santos, coordenadora da mostra, para saber mais sobre essa iniciativa. Cinema grátis para todo mundo, Carla? Exatamente. Boa tarde, Assir. Então, o cinema é gratuito, né? É justamente porque a maioria dessas cidades não tem um cinema, né, próprio. O Cineclube Palmares, ele traz um cinema diferenciado, que é para a periferia, né, e para as pessoas negras também, com foco nesse protagonismo, né? E nós estaremos aí com essa mostra. Hoje estamos em Juatuba, né, às 19 horas, na Escola Joaquim Correia. Dia 15, no Espaço de Arte, em Betim. E dia 16, na Estação Pará de Minas. Já aconteceram aí 5 sessões anteriores, que foram em Mateus Leme e em Florestal. Pois é, e quem patrocina? Então, esse nosso projeto, ele dessa vez está sendo patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, né? Sei. Que veio com a promoção do governo de Minas, junto com a Secult, né? Então, nós estamos promovendo esse evento com esse edital. Pois é, e você disse que é um filme que fala do protagonismo da população periférica. É muito mais focado no negro? No negro, isso. Porque é um projeto Palmares? É um projeto Palmares, né? Então, o protagonismo ele tem que ser negro, né? Tanto na produção em si, quanto na direção, por trás das câmeras, né? Então, a maioria dos diretores também são negros, né? E a produção dentro assim, do filme também é negra. E os filmes são produzidos aqui ou são filmes já famosos? Então, os filmes não são produzidos em Minas, né? A maioria, outros vêm de outros estados, Rio, São Paulo, Pará, né? Brasília, Goiânia. Todos eles são muito premiados, né? Porque foram para diversos festivais no mundo inteiro e aqui nacionalmente. Todos eles, em sua maioria, ganharam prêmios nesses festivais, né? E são filmes que, infelizmente, a população não teria oportunidade de assistir se não fosse a Mostra Cineclube Palmares. Que beleza, maravilhosa. Então, hoje, vocês estão em Juatuba. Em Juatuba, isso, na Escola Joaquim Correia. E qual é a perspectiva de público, a estimativa de público para essas apresentações? Então, hoje lá na escola nós temos aí aproximadamente mais de 300 alunos que vão estar presentes, mas ela também é aberta ao público geral. Então, quem da cidade tiver o interesse em ir, estará aberto os portões. Você pode anunciar aqui algum artista famoso, inclusive, da nossa negritude nacional, que são destaques nesses filmes? Então, nós temos lá na seleção de hoje, né, vai passar um filme um curta chamado Engole o Choro, que o artista principal do filme é o Renato Novaes. Ele é morador da cidade de Juatuba. É mesmo, é? Exatamente. Beleza. E ele também faz muitos filmes pela produtora Filmes de Plástico, né, que o irmão dele é um dos sócios, o André Novaes, junto com Gabriel Martins, Maurílio Martins e Tiago Macedo. Que beleza. Então, quer dizer, nós temos uma produção bem local hoje dos filmes, né? Exatamente. Nós teremos Engole o Choro, que é um filme produzido em São Paulo, onde o Renato é protagonista junto com o Odá. O Rapsódia, que é um filme produzido aqui em Minas, da produtora Filmes de Plástico, com a direção do Gabriel Martins. Nós temos A Mulher do Fim do Mundo, que é o clipe da Elza Soares, porque é importante dizer, né? A nossa mostra também, ela tem 2 homenageadas. A Elza Soares, cantora falecida, né?
E a nossa querida atriz Maria José Novaes de Oliveira, que é mãe do Renato Novaes e do André Novaes. Você lembra aqui a nossa querida Elza Soares, né? E eu conversava com ela um dia e ela me dizia o seguinte, assim, que quando ela tentou o rádio naquela época, né? No programa do Ari Barroso, na Rádio Tupi, ela arranjou um vestido emprestado, porque era muito pobre, na favela, e foi participar do programa. Quando ela chegou, muito magra, muito feia, né, naquela época, e Ari Barroso perguntou de onde você vem, de qual planeta você vem, minha filha? Ela falou assim, do planeta Fome, Suari. Exatamente. É uma das frases, né, que nós estamos explicando por que ela ser uma das nossas homenageadas. E ela ganhou um prêmio maravilhoso e a partir daí a Elza Soares foi contratada pela gravadora Odeon e foi um grande sucesso, né? Ela, interessante, né, sem conhecer Louis Armstrong, ela fazia na voz a mesma coisa que o Louis Armstrong fazia, além do piano e na voz também, né? Exatamente, uma cantora maravilhosa, né? Ela fazia isso com uma maestria. Exatamente. Né? E o clipe Mulher do Fim do Mundo, ele foi nos cedido pela diretora, que é a Paula Gaetan. Beleza. Tá? Então, sucesso para vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar apresentando essa nossa mostra, né, de Cineclube, né? Beleza. Sucesso para vocês lá. Muito obrigada. Um sucesso para o senhor também. Pois é, obrigado. E agora eu vou na redação da Rede Catedral. Volto com o André Santos. André. Ô, Assi, lembra do André Janones, deputado federal? Lembro, então, claro. Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o deputado federal André Janones deve manter distância da ex-mulher dele, a prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes. Essa decisão foi pedida depois de um processo em dezembro de 2024, quando a Leandra denunciou à Justiça ameaças e perseguições do parlamentar. Entre as acusações da prefeita, ela acusa o André Janones, depois de ele não conseguir ter mais tanta influência na administração lá de Ituiutaba, o Janones teria enviado, sem qualquer consentimento da Leandra Guedes, fotos íntimas da política a um dos secretários municipais da cidade, lá do Pontal do Triângulo Mineiro. E parte desse conteúdo íntimo divulgado pelo parlamentar sem autorização e imagens das trocas de mensagens do parlamentar com a secretária foram replicadas pela defesa de Leandra Guedes dentro do processo judicial. Ainda de acordo com a prefeita de Ituiutaba, ex-mulher do André Janones, o Janones teria dito que iria destruir Leandra e que a divulgação das imagens íntimas era apenas um aperitivo do que ainda estaria por vir. Essa história. Tiveram uma união estável entre 2014 e 2018 e desde 2019 ela chegou a ser chefe de gabinete do Janones e depois acabou se elegendo prefeita lá de Ituiutaba, que é a região do André Janones, que é natural lá daquela região. Né? E aí nós estávamos falando aqui de negociação entre governo, Câmara Federal e Supremo Tribunal Federal. O André Janones, ele era pré-candidato à presidência da República pelo Avante. Mas interessante é o seguinte, irmão. Ele foi processado porque fazia rachadinha, né? Exato. E depois ele fez uma negociação com a Câmara e com o Supremo Tribunal para sair fora do processo, né? E se ver livre da cadeia. É quase um TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta que ele fez. É brincadeira, né? Infelizmente. Quer dizer, ele já tem passado, né, irmão? O passado dele condena ele, né? A verdade. E também é bom lembrar, né, toda a movimentação que o André Janones fez, no período da presidência. Ele foi o grande cara das redes digitais em relação ao presidente Lula. Quer dizer, quando ele aparece aí agora com a ex-mulher pedindo distância dele, né? Para dizer que o passado dele não recomenda. Aqui, assim, uma outra informação sobre essa decisão da Justiça, o juiz que determinou a medida protetiva ainda coloca uma outra situação. Se ele descumprir, é cana. É isso aí. É cana. É isso aí. Tá feio o negócio pro lado dele, viu? Não tá bom para ele, não. Tá, não. Pois é. Agora eu vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe.
dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Até já! Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. E eu fico muito feliz de poder falar da Oral Sim, porque a Oral Sim tem mais de 21 anos de experiência em implante dentário, e todo serviço dentário também, né? Todo serviço que vai melhorar a sua boca, melhorar o seu sorriso, melhorar a sua saúde bucal, né? E agora a Oral Sim está com coisas fantásticas, como por exemplo, você pode fazer um implante dentário da parte superior, se não tiver que ter, naturalmente, enxerto ósseo, você paga apenas R$ 13.500 em 18 vezes. Em 18 vezes, só você ligar 2117-3300. 2117-3300, você liga e marca uma consulta que é totalmente gratuita com todos os exames que precisam ser feitos para identificar o problema da sua boca. Tá legal? Uma dentadura também, 2.640, em 6 vezes. É para você fazer todo o seu serviço dentário, né? E ter saúde bucal, sorriso bonito na Oral Sim. Lembre-se, 2117-3300, ligue agora, tem gente para te atender, tá legal? É isso aí. Pois é, a cantora e compositora Dran está de volta com o lançamento do seu primeiro single, um álbum, né? Com o single TDAH, né? Com um som que mistura um pouco de MPB, pop, forró. A artista propõe uma reflexão, naturalmente, sobre padrões sociais e saúde mental. Vamos conversar com a Dran. Por que Dran? Eu tenho que fazer essa pergunta, né? Dran, então, meu nome é um pouco difícil, meu nome que a minha mãe me deu, né? E eu nunca gostei muito. E aí uma amiga, as pessoas já me chamavam de Dan. E aí uma amiga me chamou de Dran. E aí ela passou a me chamar de Dran e eu gostei do nome. E resolvi adotar. Sei. Acho que todo mundo tinha que ter o direito de adotar pelo menos uma vez na vida. Dran, pelo menos, parece que é uma símbolo só, né? Dran. Né? Aí o Dran eu acho que dá mais impacto, assim, do que o Dan. Isso aí. Então você está com um single novo aí, né? Então, eu estou lançando um álbum agora, dia 10 de maio, sai o álbum completo. E aí, para ir aquecendo, né, a gente lançou o TDAH, que é um single. É uma parceria minha com a Sara Não Tem Nome, é uma composição minha, eu convidei ela para fazer um feat. Sei. A Sara Não Tem Nome é também de Contagem, eu sou de Contagem, nós nos conhecemos desde a adolescência. E aí a gente resolveu... Qual região de Contagem? Eu sou do Tropical, ela é do Eldorado. E tem muita gente de Contagem também no álbum. Esse álbum foi viabilizado pelo um projeto que eu enviei para a Secretaria de Cultura, pelo edital, né? E aí eu consegui gravar esse álbum aí com recursos, né, do Fundo de Cultura Municipal lá de Contagem. Beleza, eu fico feliz porque eu militei em Contagem há algum tempo, né? E tinha sempre porque Contagem sofre um pouco do sufoco cultural de Belo Horizonte, né? Por estar muito próxima, né? Eu lembro que o Gervásio Horta fez naquela época, uma lambada. Eu já sei o que faço para tirar a tristeza de mim. Eu vou lá em Contagem, trocar uma ideia em qualquer botequim, bater papo furado, saber das histórias que tem por aí, ver muita gente chegando e trabalhando em Contagem assim.
eu vou para Contagem, eu vou para Contagem, eu vou para Contagem. Para Contagem eu quero ir, Eldorado ressaca, o Riacho me chama, para Contagem eu vou partir. E naquela época a gente tinha uma esperança muito grande de Contagem ter uma música, né? E hoje, graças a Deus, tem uns artistas de Contagem. Muitos. Inclusive, a moça que veio aqui antes, que estava falando da mostra de cinema, ela falou do filmes de plástico, né? É verdade. Filmes de plástico é de Contagem, né? E retrata Contagem nos seus filmes, os atores são de Contagem. E Contagem tem muito artista, só que vive às sombras de Belo Horizonte, como Cadê você o TDAH? Então, posso tocar aqui? Pode, claro. O tempo desencontrar, parece que eu sou de outro planeta. Os pés não sentem o chão e as ideias continuam a bailar. Dizem que eu sou tão distante, atrasada, sonhadora, vou pra todo lugar. Mas eu sou tão boa amante da floresta, da fogueira e da música. Fiz aqui um pedacinho dela. É isso aí, um pedacinho dela, né? Eu pensei que você ia fazer um forró aí também, que você falou que... Tem forró no disco. Tem forró no disco, né? Tem também, tem no disco. O que tem de forró? Hein? Então, tem um... Porque esse singlezinho aí, ele parece muito, nos ritmos antigos, era um fox, né? Era um fox, um estilo de fox, né? Que hoje se toca muito, o pessoal chama de balada, chama de tudo, né? Verdade? Sim. É isso aí. Eu preparei para tocar aqui, na verdade, uma música que ela se chama Tem um Fim, que leva o nome do álbum. Que essa ideia, essa discussão da gente pensar a nossa finitude. Então, o álbum traz essa reflexão de pensar a finitude. Beleza. Eu não sei se... Então, toca aí, vamos lá. Vou tocar ela aqui para vocês. Conheci da tela o mundo, me senti melhor. Estava eu ligada aos meus num infinito, eternidade, progresso. Nessa armadilha eu caí sem pensar. Desde que nasci tive que acreditar que era mais forte, tinha que reinar sobre o céu, a terra e o mar. Sobre o céu, a terra e o mar. Se a gente vive e se extingue nesse lar, respira, recebe a água e o ar, divide o cosmo e sente o pulsar. Sou terra e ainda, apesar de negar, se a gente vive e se extingue nesse lar, respira, recebe a água e o ar, divide o cosmo e sente o pulsar. Sou terra e ainda, apesar de negar, tenho fim. O seu show vai ser dia 30, lançamento? Tenho. Não, na verdade, o lançamento está para o dia 10 de maio, o lançamento do álbum, né? Aí a gente está fazendo, eu estou fazendo alguns shows agora em Contagem, de um outro projeto com a Sara também. E aí a gente está tendo show em escolas. 10 de maio vai ser onde? 10 de maio é o lançamento em todas as plataformas digitais. Tá todos legal. os streamers, YouTube, Spotify, Deezer, Tidal. Saúde para você e sucesso. Okay, E agora eu vou obrigada. falar com o André Santos lá na Rede Catedral, lá na redação da Rede Catedral. André. Se chegou hoje à tarde no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins,
o sexto voo trazendo brasileiros repatriados, né? Na verdade, deportados dos Estados Unidos para o nosso país. Esse voo chegou cedo hoje de manhã em Fortaleza, no Ceará, com 96 passageiros. Desses, 75 chegaram até Belo Horizonte. É o sexto voo trazendo os repatriados e, segundo informações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDESE, com esse sexto voo já são 515 brasileiros que foram repatriados e acolhidos desde o início das operações neste ano. Desse total, 39 pessoas em situação de vulnerabilidade social foram acolhidas com hospedagem pelo governo de Minas Gerais. Ainda com os dados relacionados a esse voo de hoje, dos 75 que chegaram em BH, 41 vão permanecer em Minas Gerais. Aí a pergunta que a gente faz, né, assim, a pessoa sai do Brasil para ir para outro país pensando em ter uma vida melhor. E quando volta, está aqui o dado, para não fazer mentir. 39 dessas 515 pessoas agora estão dependendo do Estado brasileiro, do Estado de Minas Gerais, para ter um lugar para ser acolhido, para morar. Que situação, né, assim? É isso aí. Às vezes as pessoas saem daqui e vai ser cidadão de terceira categoria nos Estados Unidos, né? Tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Aí fala, ganhei muito dinheiro nos Estados Unidos porque trabalhou, né? Se trabalhar aqui com muito afinco, com muita vontade, vai chegar lá, né? Mas chega lá nos Estados Unidos, a pessoa tem que trabalhar muito e não tem final de semana, não tem carteira assinada, não tem direitos sociais, não tem nada, né? E aqui lá o sujeito vai trabalhar de faxineiro, vai trabalhar de lavar copo, vai fazer tudo. Mas aqui o cara não pode fazer porque eu não vou fazer isso e tal, e etc. Todo no país dele, está com a mãe, com o pai, com tudo perto, né? Então, eu acho o seguinte, é bom para as pessoas aprenderem que lá trabalharam, ganharam dinheiro, então se aqui trabalhar, vai ganhar dinheiro também, né? É isso aí. Ainda fica numa situação de não estar no país dele, né? Está sujeito a uma lei de outro país de maneira irregular, de maneira ilegal. E aí é complicado, né, assim? Daqui a pouco a gente volta. Pois é, nós voltamos aqui pela Rede Catedral e pela TV Horizonte, são 17 horas e 47 minutos, né? Na sexta-feira a gente faz um programa com muitos assuntos assim leves, como música, teatro, e agora eu estou recebendo aqui a Débora Lopes. A Débora Lopes é bailarina e diretora da IATO, uma escola de dança que funciona na Savassi. Isso. Qual tipo de dança que vocês têm lá na IATO? A IATO, ela é uma escola com a proposta para pessoas adultas e nós trabalhamos o balé clássico, trabalhamos a dança contemporânea, jazz, dança livre e é isto. É? Sim. O clássico, o tipo de dança que é a dança mais usada para teatro, para grandes espetáculos, né? Parece que é o início de todo mundo para poder ter o molejo, saber fazer o molejo, não é isso? A dança clássica, ela contribui muito com a dança, com a performance como um todo. Né? Sim, claro. Depois da dança clássica, sabe como é que pode fazer com o pé e tal. Aliás, interessante que na dança clássica, né, as pessoas fazem assim com o pé, assim, né, um pezinho meio alto, né, na ponta dos pés, né. E eu um dia estava no interior de Minas Gerais, a cidade chama-se Rio Vermelho, depois do Cerro ali, aquela região, e lá tem uma dança do descambado. A dança do descambado, com sanfona e tudo, meia forrosada, né? E as pessoas fazem assim com o pezinho, né? E eu vi as pessoas dançando o descambado, todas as mulheres e os homens faziam assim com o pé. Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa interessante. Alguém ensinou isso a vocês, parece que veio aqui alguém ensinar uma dança clássica, porque todo mundo punha o pezinho na ponta dos pés e saía dançando. Puxa, demanda muita força. Descambado, sim. A dança do descambado. Sim. Me lembrei disso aqui agora. Sim. Né? Então, vocês estão lá, naturalmente, hoje é muito interessante. As pessoas hoje fazem dança para ser dança de salão, para dançar, para divertir, e outros fazem uma dança profissionalmente, né? Sim. Então, nesse período de tempo que tem cerca de 14 anos que eu trabalho com pessoas adultas que estão começando do zero ou que já dançam
pararam e retomaram. Sei. Então, a gente... Tem pessoas que vão para espairecer, tem pessoas que utilizam como uma forma de atividade física, que é muito completa, para além de uma atividade mental. E temos construído muitos trabalhos a partir de uma proposta para pessoas adultas mesmo. Só para adulto, né? A especialização da escola são os adultos. Pois é, você disse aí dos vários tipos de dança, né? Sim. E, naturalmente, o adulto hoje gosta muito dessa chamada dança de salão, né? Também tem isso, né? Eu acho que hoje as pessoas estão tendo mais acesso a inúmeras possibilidades de dança, né? Seja salão, seja dança do ventre, seja o balé clássico, seja o jazz. Qual que é a mais solicitada? É a dança de salão, a dança do ventre, o balé clássico? Pra gente, quem nos procura, o principal foco é o balé clássico. O balé clássico, né? Normalmente o balé clássico começa sempre com as crianças, né? Mas quando se chega lá, naturalmente, já que você só trabalha com adultos, então, são os adultos que vão fazer o balé clássico, né? Isso. Por vezes as pessoas estereotipam os corpos, as faixas etárias, e quando a gente chegam pessoas pra gente que sonhavam, mas não tinham um corpo ideal e por isso não dançaram. E hoje, com outras possibilidades, elas podem se permitir o movimento, se permitir dançar. Pois é, uma pergunta curiosa, né? A dança de salão, as pessoas vão dançar e vão para as festas e vão para os bailes, né? Tem muitos encontros, né? E quem gosta de dançar tem vários bailes aí para as pessoas frequentarem. Mas e quem faz o balé clássico? Faz para quê? Para dançar onde? Primeiro, né? Primeiro eu acho que a pessoa, ela dança para si, primeiro ponto. E também existem construções. No caso, agora, a nossa escola está com uma construção que é um espetáculo chamado Compilado, que vai estrear nesse domingo, às 19h30, no Teatro da Maçonaria. E é composto por um elenco completamente adulto, de pessoas profissionais, semiprofissionais, amadoras e super iniciantes. Então, vamos mais uma vez dizer desse espetáculo que vai ser no Teatro da Maçonaria, lá na Avenida Brasil. Isto. Compilado, um espetáculo de dança que vai acontecer às 19h30 no Teatro da Maçonaria neste domingo. Beleza. Quero te agradecer a presença aqui, viu? E nos colocar sempre às ordens da sua escola. Onde que ela funciona, na Savassi? Isso, na Alagoas 1283, ou então também na Fernando Estorinho 602, no Pilotis. Beleza. Vamos lá na Rede Catedral, na nossa redação, com o André Santos. André, mais novidades? Assim, a novidade não muito boa, né? Infelizmente, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA. É a inflação, a danadinha. E em março, eles subiram 0,56%. O grande vilão dessa subida foram os alimentos, assim. Teve alimento, gente, que chegou a 22,55%. É o caso do tomate. Ovo de galinha, alta de 13,13%. E o café, que já está caro para dedéu, subiu ainda mais, 8,14%. O índice de alimentos realmente subiu demais, puxou a alta da inflação em 0,56% em março, e o acumulado dos últimos 12 meses já chega a 5,48%. É aquela história, 5,48% de um ano, mais 5% do outro, e o nosso dinheiro, vai perdendo poder de compra. Nós falamos ontem da gasolina, né? Exatamente. Que em 5 anos subiu 50%. E o salário mínimo não subiu isso não. Nunca, nunca, nunca. Agora, a gente sabe que eu estava vendo, por exemplo, faço propaganda de um supermercado de Belo Horizonte. Em 2020, o pernil sem osso custava R$ 12,80. Hoje custa acho que 18. Não dá não. Subiu bem, né? Você pega aí, por exemplo, o próprio óleo de cozinha, né? Que
a questão de um ano atrás, se pagava R$ 3,50, R$ 4, hoje por menos de R$ 7, R$ 7,50 você não compra mais assim. O André nem precisava de IPCA porque a pesquisa que mediu a popularidade do presidente Lula já deu bomba nele, né? Infelizmente, né? Porque está mexendo aonde dói mais na gente, né? Assim, que é no bolso. Principalmente a maioria da população não tem reajuste real. Aí, na hora que sobe o preço demais, o bolsinho reclama, aí o povo fica chateado mesmo. Eu sempre Porque disseram falei... que eles iam comer picanha. Agora, picanha de quê que eu não sei, né? Pois é. Eu sempre falei isso, né? Que você chega no sacolão, você vê, eu fiquei coisas assim impressionantes, né? Hoje ainda uma laranja serra d'água, R$16 o quilo, né? Essas coisas assim muito caras, né? Banana 12, banana pelo 12, amor de né? Deus. Então, antigamente você fala assim, isso é preço de banana. Hoje não tem mais isso, não. Não pode falar que é preço de banana mais, não dá porque, mais não, assim. infelizmente, né, os preços subiram muito e eu fico muito feliz, eu fico muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, você chega no sacolão, você compra 3, 4 produtos, R$100, né? Como é que a pessoa que ganha pouco vai poder ir no sacolão outra vez? Não está comendo fruta, está bem regado mesmo, infelizmente. Tá difícil, né? André, segunda-feira a gente volta, né? Se Deus quiser, bom final de semana para você. Para você também, um final de semana feliz, alegre e cheio de saúde. E para o nosso telespectador também. É isso aí. E olha, eu quero dizer a vocês que às 19 horas nós temos aqui o Placar Horizonte, um programa de esporte discutindo tudo de Atlético, Cruzeiro, América e do futebol em geral. Tá legal? Agora você vai ficar com Mãe Maria. O nosso arcebispo metropolitano Dom Valmor rezando com você. Vamos rezar com ele. Um abraço e até segunda.